Boa noite. Vamos começar hoje à noite lembrando em nossas orações. Am I turned on? Lembrando para orar para o sobrinho da irmã Luciana. Ele é o Leandro, que a família sofreu acidente lá em Angra dos Reis, enquanto a gente estava no Rio. E ela recebeu uma ligação hoje à tarde, dizendo que o Leandro, que está ainda em coma, ele piorou de ontem para hoje. E os pais pediram para transferir a ele para um outro hospital lá no Rio. E acho que amanhã vão fazer essa transferência. E eles pediram para a Luciana ir lá para ir junto com eles na ambulância, porque a mãe não está aguentando. Então, a Luciana e acho que a Eber estão indo lá agora. Vamos lembrar eles, nossas orações. O nome do rapaz é Leandro, só tem 15 anos, está em coma, agora faz 3 semanas ou mais. E vamos lembrar, orar para Luciana, para o Eber, indo para lá hoje. E essa transferência que realmente ele possa recuperar. Vamos abrir agora nossas Bíblias vamos começar com um versículo no livro de Hebreus capítulo 12. E a parte maior da nossa mensagem hoje vai ser de novo em Mateus capítulo 5. Hebreus capítulo 12. Enquanto está procurando esse versículo, seria só relembrar os irmãos e talvez os visitantes hoje à noite, que esse ano estamos chegando agora quase no metade do mês de setembro. Esse ano passou rápido, né? 2016. E esse ano estamos falando sobre discípulos. Quem pode ser um discípulo de Cristo? E uma vez que nós somos um discípulo, o que nós devemos fazer? Nós devemos discipular os outros. E nós começamos esse ano falando sobre a importância, o que a Bíblia ensinava sobre os discípulos. E agora estamos falando sobre a vida de um discípulo. Jesus, logo após que ele chamou os seus discípulos, ele convidou alguns pescadores e outros irmãos, falando assim: me segue, eu vou te fazer pescador dos homens. Eu vou te ensinar como não ser somente o meu discípulo, alguém que está me seguindo, mas eu vou te ensinar como discipular os outros. O primeiro passo é que nós temos que ver uma vida de um discípulo, um que realmente está seguindo fielmente não somente nosso Salvador, mas o nosso Mestre, nosso Senhor, o nosso Rei. Ele começa em capítulo 5 de Mateus, ele fala em capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, que nós chamamos isso a mensagem da montanha, a sermão da montanha. Mas essa mensagem é a primeira vez que Jesus chama seus discípulos e ele está ensinando como deve ser a vida de um discípulo verdadeiro. É isso que nós queremos saber. E nós estamos aprendendo que é muito diferente do que uma vida nesse mundo normal. Ele falou sobre a pessoa, sobre que tipo de pessoa é bem-aventurado, bem-abençoado, divinamente abençoado por Deus, se ele faz certas coisas, se ele crê em certas coisas. E depois Jesus falou que ele não veio aqui para acabar com a lei, mas para cumprir a lei de Moisés. E assim ele começa a ensinar a como interpretar hoje em dia a lei de Moisés. Estamos falando agora sobre essas coisas. A lei falou tal coisa, foi dito, foi falado, foi escrito por Moisés, mas os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes modificaram a lei de Moisés para ser às vezes, muito diferente do que foi falado na época de Moisés. Eles transformaram a lei para encaixar nas suas próprias opiniões e ideias. E Jesus está falando contra essas mudanças na lei. Ele está aplicando a lei de Moisés a lei de Deus para a vida pessoal de cada pessoa. A lei de Moisés foi escrita para uma nação,
para a justiça de uma nação. A lei de Cristo está escrita no coração de cada pessoa. Tem certas coisas que nós podemos levar à justiça, levar ao tribunal, chamar a polícia, chamar o juiz. Nós temos direitos. Essa é a lei de Moisés. Todos os direitos, todos os deveres, o que você deve fazer, o que não deve fazer como cidadão de uma nação. A justiça segundo Deus. E a justiça segundo Deus é uma justiça muito severa. É uma justiça santa. É perfeita, mas é muito severa. No Novo Testamento, Jesus está dizendo, vocês ouviram falar que foi assim, 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 mas eu te digo, hoje, para vocês, os meus discípulos, vocês que estão me seguindo, que a minha lei está escrito não nas tábuas, para definir como uma sociedade deve, sendo salvos ou não salvos, deve viver, mas eu estou falando para vocês, que querem me seguir divinamente, como vocês devem aplicar essas leis para o seu coração. A lei diz que não podia cometer adultério. Jesus falou, se você pensa no seu coração e deseja um outro morir, você já cometeu no seu coração. A lei diz, se você mata alguém, você tem que dar a sua vida. E Jesus falou, se você pensa, se você odeia nos seus pensamentos, o teu irmão, você já cometeu. Então Jesus está interpretando a lei, dando no coração de cada pessoa que decide, que escolhe viver esse tipo de vida. E Jesus já ensinou que essa vida não é para todo mundo. Ser um discípulo é um sacrifício. Jesus veio a esse mundo 2000 anos atrás para se sacrificar, para ganhar o mundo. E se nós achamos que eu posso seguir a Ele sem sacrificar algumas coisas, alguns dos meus direitos, nós nunca vamos se encontrar e entrar no reino dos céus. Porque é uma vida de sacrifício. É uma vida de abrindo mão de certos direitos. Nunca Jesus vai dizer para nós que nós temos que apanhar, que nós temos que perder tudo, que nós temos que deixar a pessoa nos maltratar até acaba com nossas vidas. Não. Jesus não deixou isso acontecer com Ele. O Paulo não deixou isso acontecer com Ele. Nós temos nossos direitos. Mas a vida de um discípulo de Cristo vai com sabedoria saber os momentos que ele tira as mãos, abre as mãos de certos direitos, para que ele possa marcar a vida de alguém que não conhece a verdade. É isso que Jesus está nos ensinando. Em Hebreus capítulo 12, em versículo 14, um versículo que nós falamos muito aqui na nossa igreja, a importância desse versículo, essa ideia. Esforcem-se, vou falar sobre essa primeira palavra, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Depois ele diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós falamos muito sobre santidade. O que leva a pessoa, o que tem que acontecer na vida de alguém para viver uma vida santa, uma vida que seria aceita por Deus. Começa com essa primeira parte, e nós vamos ver hoje à noite na mensagem de capítulo 5 de Mateus. Esforcem-se para viver em paz com todos. Essa palavra esforço é uma palavra que significa o quê? Vai ser uma coisa natural? Não. Nós temos que fazer, nós temos que nos esforçar, nós temos que trabalhar, porque paz com todo mundo não será fácil. O mundo onde que nós vivemos é um mundo que não tem paz. O mundo que a pessoa segue, ele segue as coisas do seu próprio bem, e se o seu próprio bem vai afetar o seu, não importa. Ele abusa, ele tira, ele mente, ele tem vingança, ele tem todas essas coisas para ele conseguir a paz. E nunca vai conseguir. Porque a paz somente vem do Senhor. E quando nós estamos usando Jesus como nosso exemplo de esforçar para viver em paz com todo mundo,
nós vamos nos separar de todas as coisas que o mundo diz é normal, e nós vamos chegar mais perto de Cristo. E isso é santidade. Esforçando-se para viver em paz com todo mundo, não somente conosco aqui. É muito fácil viver em paz. Alguém não tem paz com o irmão aqui? Levanta a mão, por favor, quero saber. É muito fácil. Todo mundo crente, todo mundo ama Deus, todo mundo comunica. É muito fácil. Mas Ele está dizendo que nós temos que viver em paz com todos, todo mundo. E isso não é fácil. Isso vai exigir um esforço da nossa parte. E quando nós esforçamos-nos para viver em paz, abrindo mão para certos direitos que a justiça nos dá, que até Deus nos dá, abrindo mão. Tem 3 coisas que Jesus fala, voltando agora para Mateus 5, por favor. Mateus 5, começando no versículo 33. Eu vou tentar chegar até o final desse capítulo hoje. Tem muita coisa, tem realmente 3 áreas em nossas vidas que Jesus está ensinando onde nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos. E esse esforço vai causar todos nós sair da norma do mundo, ser diferente do mundo. E quando nós somos diferentes do mundo, nós vamos chegar mais perto das normas de Deus. E quando nós chegamos mais perto de Deus, nós somos santos. Não é uma coisa que eu tenho que tentar ser, é através das minhas decisões, das minhas ações, das minhas reações, eu vou decidir a não ser igual ao mundo. A Bíblia diz que Ele nos tira do mundo e Ele coloca no reino de Deus. Então nós temos que entender que se eu vou agir, reagir, tomar decisões igual a todo mundo, eu não sou separado. E a palavra santo começa com a palavra separar. Separar do mundo para chegar perto a Deus, para ser usado como instrumentos da justiça. Jesus fala 3 áreas aqui em Mateus, começando 33, outro assunto 38 e outro assunto 43. 3 áreas. Começa com a sua palavra. Não pode mentir. Você fala, mas isso é simples. Eu ia gastar o tempo todo só falando sobre essa parte. Mas eu acho que, tomara que eu não preciso convencer alguém aqui que mentir é errado. É alguma coisa que Deus odeia. No livro de Provérbios fala sobre 7 coisas que Deus odeia. E a primeira na lista é uma língua que mente. Ele odeia. Eu não quero que você levante a mão se você mentiu hoje. Mas pense na sua... Você mentiu? Eu não estou falando sobre... às vezes nós confundimos mentir como... mas se alguém entra na minha casa e eu estou guardando as minhas crianças para segurar, ele pergunta, cadê as suas crianças? Eu vou ter que falar onde eles estão escondidos. Não, isso não tem nada a ver. Quando você vai mentir para levar vantagem, para enganar, para aproveitar uma situação, falando uma coisa que não é a verdade, ou falando uma parte da verdade. Uma metade de verdade é uma mentira inteirinha. Tem certos momentos em que nós não, para guardar nossa vida, para poupar nossa vida, nós não devemos falar. Mas esses momentos, Jesus não está falando. Ele está falando sobre o dia e dia, os dias normais. Vamos ler aqui, 33, Mateus capítulo 5. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Está falando sobre a lei de Moisés. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Está escrito isso em Levítico capítulo 19. Se quer marcar para ler depois. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma,
Nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure para sua cabeça, pois você não pode tomar ou tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Também não está falando sobre no seu casamento, você não pode prometer diante de Deus esses testemunhos que eu vou amar minha esposa, eu vou permanecer com ela até a morte nos separa. No nome de Deus eu prometo isso. Quem fez isso? Ninguém? Tomara que todo mundo fez. Esse era um juramento diante de Deus. É um momento importante na sua vida que não tem nada errado com isso. No Antigo Testamento foi falado isso, Abraão fez, Jacó fez, Davi fez, Jesus fez, em Hebreus, até Deus fez, jurando por seu próprio nome que não tinha ninguém maior do que ele. Se você é levado para o tribunal para testificar, aqui você tem que colocar a sua mão na Bíblia, aqui. Você coloca a mão na Bíblia, levanta a mão, coloca a mão na Bíblia, eu juro diante de Deus que eu vou falar a verdade. Tudo bem. São momentos importantes que as pessoas têm que ter certeza que você não vai mentir. Não conhece você, não conhece a sua vida, não sabe se você é de verdade ou de mentira. Naquele momento, a pessoa ouvindo o seu testemunho tem que saber com certeza que o que você está falando é a verdade que você jurou diante de Deus. Jesus não está falando sobre isso. Ele está falando no seu dia a dia. Não jura para Deus para qualquer coisa. Eu comi 3 bananas hoje, jura para Deus. Não preciso. Não preciso invocar o nome santo de Deus para provar que você está falando a verdade. Só fala a verdade. Isso é a maneira que eles estavam usando o nome de Deus em vão. O que aconteceu? Em Levítico capítulo 19 fala isso. A ideia é assim, se você vai invocar o nome de Deus e faz um juramento usando o nome de Deus, pela lei você é obrigado a cumprir o que você falou ou prometeu. Senão as consequências vão ser muito severas. O que aconteceu nos anos depois, mudou um pouco. Mudou para ser, eu vou jurar, mas eu não vou jurar com o nome de Deus, eu vou jurar pelos céus. Eu vou jurar pelo templo. Eu vou jurar pela minha própria cabeça. Eu vou jurar pelo santuário. E assim, se eu não vou cumprir a minha palavra, não tem consequência, porque pelo menos eu não jurei no nome de Deus. A Bíblia diz, não pode jurar no nome de Deus. Eu jurei no nome do templo. Então eu não preciso cumprir a minha palavra. Até os fariseus, os escribas da lei, estavam ensinando isso. Jesus falou que está tudo errado. Não importa. Se está jurando pelos céus, é onde Deus mora. Se está jurando pelo templo, pela terra, é os pés. Onde Ele encosta os pés. Deus está em todo lugar. Deixa a sua palavra ser sim, sim, não, não. Não é necessidade de provar que você vai cumprir uma promessa porque você jura no nome de alguma coisa. Uma pessoa que faz isso porque ele não conta a verdade. E tem que convencer as pessoas que essa vez eu estou contando a verdade. Tem uma coisa muito errada com isso. Nós não devemos fazer. Simplesmente nós não devemos mentir. E lembra que estou falando sobre as coisas importantes na sua vida. Eu não sei se eu contei a história que aconteceu, você vê se estou mentindo ou não. A história que aconteceu outra vez que eu viajei. Eu viajei, estava indo para Nova York. E estava lá sentado, lá na área atrás da economia, onde a gente que não tem dinheiro senta. E estava demorando para sair. Eu chamei a aeromoça, moça. E eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, tem uma mulher, tem uma loira lá, que entrou no primeiro classe, e ela não quer sair. Eu falei, mas você pediu para ela sair? Eu falei, sim.
Eu falei para ela, senhora, o seu lugar está lá no fundo, você não pode ficar aqui. E ela falou assim, eu sou loira, eu sou bonita, e eu vou na primeira classe até Nova York. Ela não sabia fazer. Pessoas estavam entrando no avião e ela não ia sair, e ela não podia só ficar com ela, as outras pessoas estavam procurando um lugar, então ela chamou o chefe dela para chegar lá. O chefe dela chegou e falou, desculpa, senhora, mas você não pode ficar aqui é a primeira classe, o seu assento está lá na economia. Ela falou assim, eu sou loira, eu sou bonita, e eu vou ficar no primeiro classe até Nova York. E ela não sabia o que fazer. E estava demorando, a gente não estava saindo, e eu falei para ela, eu sou pastor, e também a minha esposa é loira, eu vou conversar com ela. E ela me deixou. Então eu fui lá no primeira classe, eu falei assim no ouvido dela, ela levantou, ela foi lá no lugar dela. E a aeromoça me perguntou, mas o que você falou para ela? Eu falei para ela, desculpa, mas o primeiro classe não vai chegar no Nova York. Então ela foi sentar atrás. É a piada de loira, tem que entender. Essa foi mentira? Sim. Mas Jesus não está falando sobre esse tipo de mentira. Às vezes é importante não falar a verdade. Tem alguns versículos, agora voltando para ser mais sério. Você lembra que eu falei que o que Jesus falou aqui, nessa mensagem, ele falou rápido. Ele falou muita coisa, ele falou de tudo, muito rápido. Versículo aqui, versículo ali. E o resto da Bíblia, os apóstolos estão reensinando as coisas, elaborando mais e mais. Tá? Até Jesus ele falou alguma coisa e deixou os anos passar, e depois ele falou de novo, explicando mais essa coisa. Vamos para Mateus capítulo 23. Mateus 23. Mateus 23, versículo 16. Mesmo assunto, mas alguns anos depois. Jesus falando, aí de vocês, guias, você está falando, no começo de 23 diz, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Capítulo 23, agora versículo 16. Aí de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Está vendo? Eles estão mudando. A lei de Deus não falou nada sobre isso. A lei de Deus em Levítico falou, se você jurar no nome de Deus, tem que cumprir. Senão vai ter as consequências contra a lei. Eles inventaram esse outro sistema, para que eles pudessem mentir sem condições, sem consequências. Depois, Jesus diz, cegos insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Simplesmente está dizendo, não importa qual frase você usa quando você promete alguma coisa. Achando que é a mesma coisa hoje, eu falo a verdade para você, mas eu tenho os mãos cruzadas aqui, então eu não preciso cumprir. É a mesma coisa que eles estavam fazendo, usando a lei de Deus para ajudar. Porque a lei de Deus não falou que você tinha que cumprir uma promessa feita jurando pelos céus, só pelo nome de Deus.
Está vendo como a pessoa procura continuar no seu pecado, continuar enganando as pessoas, achando que vai ser aceito por Deus. Nenhum desses homens entraram no reino dos céus. Nenhum desses homens estão no céu hoje. Eles morreram nos seus pecados, dentro da lei de Deus, observando tantas coisas sobre a lei, ensinando toda a parte da lei, decoraram tudo nas suas cabeças, mas não entenderam a mensagem. Eu penso hoje quantas igrejas estão cheias de pessoas que vão nas igrejas, enchem as igrejas, em vez de se entregando para observar o que Jesus fala, tenta procurar maneiras de evitar áreas em que você pode continuar fazendo o que quer fazer e parece que você está vivendo uma vida santa, evitando pagar as consequências dos seus pecados aqui na terra, enganando todo mundo, achando que você é alguém importante diante de Deus, e vai morrer ainda nos seus pecados e passar a eternidade no inferno. Jesus falou: apartai de mim, vós que pratica iniquidade, eu nunca te conheci. Ele falou que muitos vão no meu nome naquele dia do julgamento. Os fariseus, os mestres da lei, entenderam, tinham esse conhecimento muito maior do que nós sobre as coisas que Deus falou. Mas em vez de obedecendo, humilhando-se para entregar-se, render-se diante de Deus, eles procuravam maneiras de enganar. E eles permaneceram na sua mentira, permaneceram nos seus pecados. Como deve ser, deixe seu sim, sim, seu não, não. O que passa disso vem do maligno, vem de Satanás. Jesus chamou Satanás o pai da mentira. Cada vez que nós mentimos, cada vez que nós enganamos, cada vez que, eu gosto dessa palavra que parece que não é tão mal, cada vez que nós falamos uma inverdade, nós estamos cumprindo o desejo do pai da mentira, Satanás. Cada vez. Sempre vai ter circunstâncias onde nós vamos ter que nos provar e provar para Deus se nós estamos de verdade seguindo como um discípulo ou não. Está chegando uma época aqui em Caraguá, em todas as cidades, em que as pessoas estão se candidatando para ser servos do público, prometendo muitas coisas. Eu recebi uma coisa hoje, uma mensagem hoje, querendo saber se eu estou apoiando alguém e se não, se eu podia apoiar tal pessoa. Falando, mas eu não apoio nesse sentido. Mas eu falo para nossos membros da igreja que nós temos que vocês, eu não posso voltar, tem que ver a conduta da pessoa, honestidade da pessoa, e não o que promete. Porque promete, como está prometendo, jurando pela qualquer coisa, se não cumpre, tudo bem, pelo menos eu tentei. Não é isso que vai melhorar a nossa idade, é a conduta da pessoa, honestidade da pessoa, a pessoa que vai simplesmente deixar o seu sim, sim e não, não. Deus odeia qualquer coisa além disso, porque vem do maligno. Alguns versículos que eu gostaria que nós lemos, só para ter esse entendimento antes que nós passamos para outra coisa. Em Provérbios 12. Provérbios capítulo 12. Versículo 22. Provérbios 12, 22. Marque isso na sua Bíblia. O Senhor odeia
os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Quer agradar a Deus? Fala a verdade. Quer viver uma vida que Deus odeia? Continua falando mentiras. Salmo 58. Salmo 58. Versículo 3. Salmo 58, versículo 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Salmo 64, versículo 2. Salmo 64, versículo 2. Defende-me da conspiração dos ímpios, da ruidosa multidão de malfeitores. Em Jeremias capítulo 9, ele fala que o mundo mente. Em Jeremias 23, ele fala que os falsos profetas mentem. Em Isaías 57, fala sobre os hipócritas que mentem. Procura agora 1 Timóteo capítulo 4, para ver nossos dias de hoje. 1 Timóteo. Capítulo 4. Versículos 1 a 3. 1 Timóteo, Paulo está escrevendo para um jovem Timóteo, um novo pastor, como ele deve cuidar a igreja de Deus. Ele fala, capítulo 4 de 1 Timóteo, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Ele fala mais, mas ele nos avisa, nos últimos dias, estamos nos últimos dias e vão permanecer nos últimos dias até Jesus voltar. Ele diz, está crescendo, está aumentando o número de falsos profetas. Eles são hipócritas e mentirosos. Eles começaram na fé, mas eles abandonaram a fé para ensinar doutrinas de demônios. Só porque a pessoa vem na igreja, só porque ele era da igreja, só porque ele é um pastor de uma igreja. Temos que ver muito bem o que fala, o que ensina e compara tudo com a palavra de Deus. E se não bate com a palavra de Deus, é uma mentira. E Deus odeia mentirosos. Nós temos que odiar também. Nós temos que odiar isso na minha vida, na sua vida, para que não deixe sair da sua boca mais uma mentira. Nós temos que odiar o que Deus odeia. E se nossos lábios são culpados de mentir, nós temos que odiar isso em nós. Porque somente quando nós odiamos alguma coisa que a gente faz, nós vamos parar de fazer. É uma coisa séria. Jesus está falando sobre os discípulos. Jesus está falando sobre o reino dos céus. Jesus está falando que não são as coisas grandes que a pessoa comete que vai tirar ele da possibilidade de ir para o céu. São as coisas que todo mundo faz, do mundo. Mentir. Imoralidade sexual. Adultério na sua cabeça. E nós vamos ver depois, vingança e não amando o teu até inimigo. Isso que nós temos que evitar em nossa vida. E terminando essa primeira parte, em Apocalipse, capítulo 21. O último livro da Bíblia. Só para mostrar a seriedade desse pecado que nós podemos dizer que todos nós temos problema com isso.
Apocalipse 21. Versículo 7. O vencedor, a pessoa que venceu o pecado, recebeu Cristo como Salvador, recebeu o Espírito Santo, viveu uma vida santa, uma vida que venceu o pecado da sua própria vida. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Não esquece essa parte. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Não são as coisas grandes, não são os pecados enormes que vai destruir a sua vida. A maioria das pessoas não vão cometer esses pecados enormes. Vai cometer essas coisas pequenas que o mundo aceita como normal. Todo dia da sua vida. E quando acontece todo dia da sua vida, você está praticando iniquidade. Você pergunta a alguém, você é um mentiroso? Eles vão dizer não. Eu não sou. Você mentiu ontem? Pode ser. E antes? Sim. E hoje? Sim. É mentiroso. Quem pratica alguma coisa constante é aquela coisa. Temos que parar. Temos que entregar isso também para Deus. Não tem que jurar diante de Deus que eu vou fazer uma grande coisa para todo mundo nos acreditar. Só deixe seu sim, sim e não, não. Quer ter paz com todo mundo? Fale a verdade. Seja um homem, uma mulher, um jovem, da sua palavra. O que me cansa mais, o que me faz mais triste é quando a pessoa mente. Até pessoas da igreja mente. Para não assumir responsabilidade, para não ter que receber alguma consequência, para não parecer errada. Mentir é tão fácil. Está nos lábios de todo mundo. Deus odeia. Vamos odiar também. Quer ter paz? Esforce-se a não mentir. Esforce-se a falar a verdade em todas as circunstâncias. Ele continua em Mateus. Mais duas coisas rapidamente hoje à noite. Vingança. Nós sabemos que a vingança pertence a Deus. Nós sabemos que nós devemos orar para Deus tomar conta dos nossos inimigos. Deus diz que nós temos que tratar até o bem nossos inimigos. Por quê? Porque essa mostra um amor de Deus extraordinário que ninguém mostrou para ninguém. Por isso nós estamos aqui. Nós não estamos aqui no mundo para continuar agindo e reagindo como todo mundo. Isso não adianta nada. Estamos aqui para viver uma vida sobrenatural. Uma vida do Espírito Santo se mostrando dentro de nós. O amor de Deus que exige que todo excede o amor qualquer outro aqui no mundo. E se nós não mostramos isso, quem vai mostrar? Esses dois exemplos são simplesmente isso. Abre a sua mão. Não ser ofendido tão facilmente. Deixe a pessoa ganhar de você. Deixe a pessoa pegar algumas coisas materiais que você tem. Mas demonstra um amor que ele nunca viu antes. E com certeza a sua reação vai ser alguma coisa que vai marcar a vida dessa pessoa para sempre. Ele nunca vai esquecer de você. Porque você agiu de uma maneira totalmente diferente que com a outra pessoa. É a pessoa ruim, é a pessoa que aproveita todo mundo, é a pessoa que maltrata todo mundo. Ele chega para você, vai fazer a mesma coisa que ele já fez com todo mundo, mas você reage diferente. Você vai parar ele para pensar. Por que você é diferente? Ele vai ter que notar o amor de Deus. Ele não vai na igreja, ele não vai ler a Bíblia, ele não vai ouvir música sagrada. Ele odeia todas essas coisas, porque ele odeia Deus. Alguém tem que tocar a vida dessa pessoa. Deus deixa a pessoa entrar na sua vida para fazer mal para você.
E se você fazer mal de volta para ele, nada vai mudar na vida dessa pessoa. Mas se você mostra uma paciência, um perdão, um amor, uma ajuda, isso vai marcar ele. Nunca ele vai esquecer isso. E essa pode ser aquele momento especial que Deus está fazendo um encontro divino para você naquele momento, para você se humilhar diante de Deus. Pede força, esforça-se para viver em paz com todos. Nesses momentos você tem que pegar toda a força, a coragem que Deus te dá, para não bater, para não xingar, para não vingar, e dizer não, eu vou reagir diferente, eu vou marcar a vida dessa pessoa. Escuta aqui como Jesus falou, 38, vocês ouviram que foi dito, olho por olho e dente por dente. Foi muito mais que no Antigo Testamento, mão por mão, pé por pé. Se você machucou alguém, você seria machucado da mesma maneira. Se você brigou com alguém e causou a pessoa quebrar um braço, eles iam quebrar o seu braço. A justiça foi assim. Se você matou alguém, você ia perder a sua própria vida. Vida por vida, óleo por óleo. Foi uma coisa severa. Justiça de Deus, certo e certo, para controlar uma cidade, para controlar um país, cheio de pessoas bons e pessoas maus. Mas dentro do reino dos céus não deve ser assim. Vamos mostrar uma lei diferente. Vamos escrever uma lei de Cristo diferente. Vamos marcar essa pessoa que maltrata a gente. Jesus fala, mas eu lhes digo, com os meus discípulos, o meu reino, eu lhes digo. Isso não é para todo mundo. Essa é para as pessoas que querem viver seguindo Cristo. Eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe o que leva também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Seja diferente. Simplesmente isso. Não está falando se alguém quer matar você e você deixa. Isso não está falando se você está apanhando, você vira, deixa. Não. Está falando das coisas simples. Os insultos. Alguém fala mal com você, deixa. Não machuca. Alguém quer tirar alguma coisa de você, não vai destruir a sua vida, você não vai perder todas as coisas, deixa. Não vou chamar a polícia, não vou chamar juiz, não vou ter vingança, deixa. Se alguém força você naquela época, um cidadão judeu, ele não tinha direitos. O Império Romano tomava conta, os soldados entravam, podiam fazer qualquer coisa com os cidadãos que eles quiseram. Teve uma lei, desde a lei do Ciro, dos persas, que dizia assim, não tinha correio naquela época. E se o rei tinha uma coisa importante, uma mensagem para mandar para outra cidade, outro rei, ele podia pegar qualquer pessoa, os soldados podiam forçar qualquer cidadão para levar essa mensagem. Você está caminhando com sua família, você saiu de Ubatuba, está indo para São Sebastião, você passa Caraguatatuba, e o soldado fala para você, tem essa mensagem, eu estou forçando você pela lei, voltar para Ubatuba e dar a mensagem para o rei lá. Você tem que ir, não tem como dizer não. Você é forçado de obedecer. E está dizendo, quando isso acontece, vai 2 milhas. Não faz uma grande coisa. Deixa a pessoa ser diferente. Simplesmente Jesus está dizendo, ser diferente. Quantas coisas, quantos acontecimentos no seu dia você pode aproveitar essa lição? Quantas vezes a pessoa fala alguma coisa mal, uma mentira, uma coisa para te insultar, uma coisa para te aproveitar. E como você vai reagir naquele momento? Como todo mundo no mundo, igual todo mundo, você não fez nada por Deus. Mas se você reagiu de maneira especial, mostrou amor, mostrou bondade, paciência, até perdão, essa pessoa nunca viu isso antes. Vamos viver nesse tipo de vida. E terminando, ele diz assim, terminando esse capítulo, vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeia o seu inimigo. A Bíblia nunca falou odeia seu inimigo,
mas a Bíblia falou pela lei para amar o teu próximo. Eles inventaram essa outra coisa. A Bíblia não falou para amar os inimigos. A Bíblia só falava, no Antigo Testamento, ama o próximo, o seu vizinho. Então, deve ser que nós podemos tentar odiar os nossos inimigos. Eles aumentaram. Mas, 44, eu, Jesus, lhes digo, amem os seus inimigos e orem para aqueles que os perseguem, para que vocês, olha essa parte aqui, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Importante. As suas ações, e mais importante, as suas reações, vão determinar com quem é nosso Pai. Se eu vou mentir, o meu pai é Satanás. Se eu vou vingar, o meu pai é o mundo, Satanás. Se eu vou odiar meus inimigos e querer destruir todo mundo, e ter esse ódio dentro de mim, eu sou igual a todo mundo. O Deus desse mundo, desse século, é Deus, é Satanás. Mas para ser filhos do seu Pai, que está nos céus, temos que até amar os nossos inimigos. Não aceitar o que faz, não ser amigos assim, saindo com eles todo dia, mas amar eles tanto que você quer ser usado por Deus para mudar, para ajudar, transformar as vidas deles. Essa é que é importante. Esse é o amor que nós devemos ter. Porque Ele, falando de Deus, Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, lembre que falou em Hebreus, esforçam, vivem em paz com todos, serem santos, porque sem a santidade ninguém verá o Deus. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nós queremos saber como ser santo, como ser completo, como ser perfeito de Deus. Esforce-se para viver em paz. Como nós podemos fazer isso? Eu não vou mentir, eu não vou levar vantagem, eu não vou enganar as pessoas com minhas palavras. E se a pessoa faz coisa ruim para mim, eu não vou vingar. Não vou falar mal, eu não vou levar para juiz, eu vou manter a minha vida de paz diante de Deus. Eu não vou brigar, eu vou até amar. As pessoas que são meus inimigos, eu vou tratar bem. Eu vou ajudar quando eu posso ajudar. Deus faz isso. A chuva que abençoa você também abençoa eles. O sol que brilha com você também brilha para eles. Deus não separa só os céus e deixa as coisas boas e deixa as coisas ruins para os outros. Deus dá oportunidade para todos. Ele quer que nós damos oportunidade para todos ver uma vida cristã. Se eles estão vendo uma vida qualquer, uma vida ordinária, uma vida comum, não importa. Não fez nada. Até os pagãos, até os simples fazem isso. Eles têm amizade com os amigos e os outros eles maltratam. Se você só faz isso, por que estamos aqui? Deus nos salvou. Jesus morreu na cruz. Ele sofreu para criar um povo santo, para viver essa vida sendo exemplos do amor de Deus. E se nós não conseguimos viver esse tipo de vida, não tem razão nenhuma para estar aqui nessa terra. Não tem razão nenhuma para ser salvo. E a maioria, de fato, provavelmente não são salvos. Porque Deus nos salvou para viver esse tipo de vida. Quer ser um discípulo? Vive assim. Quer ter um discipulador? Vive assim e ensina os outros a viver assim. E isso que Jesus está nos ensinando. Eu sei que não é para todo mundo. Um jovem rico, querendo entrar no céu, querendo saber o que ele tinha que fazer para entrar no céu,
perguntou para Jesus o que eu preciso fazer. E Jesus falou certas coisas, ele não quis cumprir, porque a última coisa era para vender tudo que ele tinha e dar para os pobres. Faça uma coisa extraordinária com a sua vida. Ele saiu triste porque ele tinha muita coisa. Jesus não correu atrás, Jesus deixou ele sair. Não é para todo mundo. Nós temos que nos esforçar. Nós queremos querer isso mais que qualquer outra coisa, porque é totalmente diferente do que uma vida normal nesse mundo. Se todo mundo falasse a verdade, só um dia, o nosso sistema do mundo ia ser destruído. Os políticos, todos os governos iam cair, porque tudo é construído pela mentira. Tudo. Por quê? Porque pertence ao Satanás. Jesus está dizendo, vocês não pertencem mais àquele mundo. Seja diferente. Seja perfeito, como o seu Pai nos céus está perfeito. Mostre um amor de Deus. E assim, vocês vão ser filhos de Deus. Fala a verdade. Não inventa maneiras para mentir e não cumprir a sua promessa. Só fala sim ou fala não. E deixa. Qualquer outra coisa vem do diabo. Coisas simples que vão determinar a nossa posição diante de Deus. Eu gosto dessas mensagens porque qualquer pessoa pode cumprir. Qualquer pessoa. Não importa a sua idade, não importa se você tem bens, não tem bens, não importa o seu passado, cultura, nada importa. Todos nós podemos falar a verdade, todos nós podemos não reagir como pessoa do mundo bravo, cheio de ódio, raiva, cada vez que alguém faça coisa contra a minha pessoa. E todos nós podemos tratar bem até as pessoas do mundo que nem nos gostam. Todo mundo pode fazer isso. Por isso todo mundo pode ser um discípulo de verdade de Deus. A decisão é sua. Enquanto o Guilherme vem, nossa equipe de louvor, preparando essa música, sempre nós temos essa oportunidade no final do culto para cada pessoa responder ao Deus, se o Espírito Santo tocou no seu coração. Em vez de só fechando, todo mundo vai embora e não pensa mais, nós temos esses momentos em que eu vou parar de falar e só Deus e você, deixa Ele ver no seu coração. Tem alguma coisa na sua vida que você precisa mudar? Você está sendo um discípulo verdadeiro de Cristo? Tem muitas pessoas que perguntam, mas como eu posso saber? Nós temos 3 áreas de conduta hoje que aponta o dedo em nossas vidas. O dedo de Deus. A verdade. Como você reage quando a pessoa exige alguma coisa que não devem, eles não têm direito para exigir, mas eles exigem alguma coisa de você que normalmente vai surgir esse ódio, essa raiva. O que acontece naquele momento? E você tem capacidade de até amar, até sacrificar o seu dia, o seu tempo, para orar para a pessoa, para ajudar a pessoa, para ver se eu posso te ajudar em alguma coisa, indo além de normal. E isso é a mensagem de Cristo. O discípulo vai além de normal. Jesus deixou a glória dos céus. Ele era o Criador do mundo. Ele deixou tudo para vir aqui como um homem e ser humilhado, ser maltratado. Foi falar de todos os nomes. E ele aguentou até sofrimento na cruz e morreu. Ele foi além de normal para você. Nós podemos fazer alguma coisa para Ele? Isso é uma vida de um discípulo. Vamos ficar em pé. Talvez tenha alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Salvador. Não sei a sua vida.
Mas se você não entende sobre salvação, você não entende sobre a vida cristã, a diferença e o que tem que fazer ou não fazer para ser salvo, então, por favor, não sai hoje, não volta para a sua casa com dúvida. Procura a gente. Depois do culto, procura a pessoa aqui na igreja. E não sai com dúvidas. Sai com entendimento e o coração limpa diante de Deus. Enquanto nós cantamos.